Loron dia, telespectadores, rádio, televisão, Timor-Leste, empresa pública, Rohau Angelina Guzmão e o programa Liberdade Imprensa, Raunia Liberdade. Edição Ohin, Itase Bahatene, serviço importante, direção Rua Conselho de Imprensa Ninian, direção Análise no Desenvolvimento Média, direção Apoio Jurídico no Supervisão. Atua tem informação cliente com o serviço Ruane, marca na presença e estúdio, diretor atual, Conselho de Imprensa Nian, Sr. Alberico da Costa Júnior Lorondiak Baita. Lorondiak. Nunemos diretor ba apoio jurídico no supervisão Nian, Sr. Genilton Zenives Lorondiak Baita. Diak. Uluk Liu, a ba diretor DADM, atu halo explicação ituan com a monitorização sira nebe durante o Conselho de Imprensa halau. Ok, obrigado ba Mana Angel. Hao atu antes de responder a esta pergunta, precisamente atu kata baseia ba planação nebe Conselho de Imprensa ia tirologi ita ia objetivo principal nebe ita tem que contribuir. Objetivo geral ni maka unsatu garanti independência meu comunicação social ni para tu transmitir informação sana be los no credível. Então unsatu contribui bem ni maka direção conselho ni dia ia atividade lubu kira on mos sang lubu kira nebe halau para tu bele garanti voto de liberdade independência editorial meu comunicação social nia fila fali ba pergunta ohin nebe ohin Mana Angel lusu liga ho monitorização nebe durante ne direção halo dadauk ni ita lau hela atu tamon ba ulang tulun ni ita prepara hela mas ihat antes ni tinang kutu monitorização ita na fatin halo in resultado ni ita presenta dalla tulu dalla rua desculpa dalla rua ba itania ba media sira liliu ba editor os redação sira inane la os julgamento ba itania media sira mai be anesan feedback para unsa sira beli hadiah produto sira be durante ne sira produce e transmite ba itania público antara tu garanti liberdade de imprensa inane antara o Conselho de Imprensa halo nenia serviço do mandato de comunicação social na nebe itabul yang halo advocacia nemak liusi atividade sana be durante ne Conselho de Imprensa halo liusi nenia direção sira. Obrigado, senhor diretor. Estamos a cara catene unsama ka Conselho de Imprensa halo registro ba órgão comunicação social sira. E diretor bele explica processo registro ba órgão de comunicação social sira nebe durante ne Conselho de Imprensa halo. Dia kaune antes ta kuliah kona ba registro ta precisamos atene kata direção apoio jurídico ne ia Conselho de Imprensa ne nessa direção de nebe maka for apoio jurídico ba direção tu ia Conselho de Imprensa e depois mos halo processo selo kanesa processo hale processo legalidade para processo disciplinar sira ba contraordenação algumas questão incompatibilidade sira e a profissão e daí quando o plenário decide sempre competência de bami para o diálogo a questão legalidade sira baseia ba lei comunicação social né Conselho de Imprensa ninha competência de mos atu halo registro no halo publicação e Jornal da República regras e a lei comunicação social né até te vai ter kata registro né lá os acto da autorização mas bem né anessa registro para bele Conselho Belalo supervisão base de atividade tamba se é personalidade jurídica né ia serve o notariado
mas é questão administrativa dele para e também acompanha no halo supervisão para ser direito para exercício de liberdade de imprensa. Então, desde o Conselho Harito tinha ainda e existe uma meio sobre órgão de comunicação social, quase 50 e tal. Bem, a maioria mídia, mais órgão de comunicação social online e o rádio, barra que tuan, vamos o televisão e a televisão nem e daí o processo e a valor existe, mas bem tava se dá cumpre condições da lei de comunicação social, então e se dá o processo se não existe, também valor mais existe, mas bem conselho de redação lá requisitos com a estatuto editorial lá nomos jornalista lá então a tu hari meus requisitos se tem que além da personalidade jurídica existe a serve o notariado mas tem que jornalista tem que conselho de redação e tem que e a estatuto editorial neve orienta se a tu halau se a atividade imprensa da. Dek, baseia para resultado de monitorização, direção de ADM, produto jornalístico barak, mas viola código ética jornalística. O resultado de monitorização maioria sanção saída uma conselho imprensa foba jornalistas sira na bem halo prática violação. Se baseia ba resultado monitorização na bem taí infração baragliu hasuru kode etika ponto rua ponto 5 ponto net se ponto rua baragliu infração be itu jornalista mereka recomenda tambah ia produto jornalístico nesse jornalista será distingue buat tidak opinião o facto de ia notícia lá então dalam rumah notícia jornalista será tambah sering opinião ini ba tudo los kita quando hari produto jornalístico ia buat tolu importante ba primeiro facto los que e depois ia resultado da entrevista e com 5 dados mas be dalam barak dalam balo awalnya basia ba kode etik nabe kode etik ponto rua be jornalista balo que hatama sendo opinião ba mas notícia tudo los tem que apresentar facto lá sua opinião não ser que ida liga ho feature news kan subjektif tuan mas be na fatin basia ba facto agora ponto 5 baragliu notícia sendo com natureza acusativo acusa Marcelo ou acusa entidade selo mas bela a confirmação então ainda nem conselho hari kata ainda parte da infração nebe terus lá bela acontece baragliu ainda nem acontece ba violar ba ser nebe feito malusira por exemplo e a notícia balon nebe liga ho ema soi bebe dalam balu jurnalista julga kata feito mak soi bebe mai be terus idanela baje ba faktu ita sidau ke resultado investigação ida tudo kata feito mak soi bebe ida fali terus media mesti kata kata idane acontece caso idane acontece por exemplo soi bebe saya nama contribui então elemento notícia ida tambah sama acontece pergunta ida sabe why tambah sama ida acontece dalam rumah lambosi a notícia ida nemak durante baseia ba resultado análise monitorização da direção ita nota ida e depois ba fali ponto ida dalam warak notícia ita hari kata notícia natureza conflito belamos conflito ou acusa Marcelo ou controversial mas bem media ia apresenta notícia e fonte dele
single source, bermain boleh single source. Para começar para também a notícia ainda tem que a confirmação para aku não buat de princípio de cover both sides, né? Se lembra que tá notícia nem hello aku já sound, né? Tá aku já maselo. Também halen itu ne kode etik sel ne o prinsípio geral prinsípio universal consider jornalismo ia hela. Mai be dalam balo itu lah hal tu ya. Antau ida nemak saya questão mai conselho de imprensa e depois mos para público kata dalam balo notícia serna be aku já maselo mai be ya parte ele dalam hal confirmação. Tu los atau hal confirmação ne ne dalam waktu dia tempo de behanesa ne Laos yang publica notícia ne publica abang problema musuh e depois mau kita hal confirmação. No processo ni ansa ne colega jornalista experiência barak ne italiu tena kala se jornalista telefone hau ne ita dalam rumah se compreende mas jornalista será senior tuante depois na fase na acontece ansa ne então público se questiona mas ba conselho de imprensa hau ne serna be é papel importante ba ida nemak editor ser ne editor ser mas tem que hari liba buat ser mas be ida nemak dalam rumah ser hal liu atau lá acontece. Então saya dah conselho pensa halo banhira infração ne mos. Ana eu sia diretor mos também ligação com acto jurídico do Galantau e for notificação ba colegas jornalistas sira ba media sira para tu ni hanesan be reminder ya for ano indil ba sira para la bela acontece. Ita lakoi para itene emaluri itene jornalista ba processo tribunal ita lakoi também ne ligação ho liberdade de imprensa galera mas liberdade de imprensa mos precisamente ita tem que lá ter aí tem kode etik ne be hanesan matalan ba jornalista sira. Dia kau fila fale ba senhor diretor serviço apoio jurídico no supervisão né hanesan o ingatak número me registro Leona Limanolo o número hirakne órgão de comunicação social hira ativo na FATE no hira ativo na nudar órgão de comunicação social. Sim, baseado na supervisão no be ambiental relatório de direção diretor Albert Ricunia ne ia tinang ida nene ita notifica também a regras existem no bem maka contém a lei de comunicação social no regulamento número 2/2017 né e até kata também a registro nene quase se a atividade be imprensa né a comunicação social né barak liu né se ninia be edição né diário. Então, loro se tem que halu publicação, se tem que a notícia e tanto online, tanto imprimir, a televisão tem que a publicação. Mas bem depois de amissimo relatório se colegas se nível mahalo, direção nível halo supervisão ba public produtos jornalísticos se e a tina ainda né ita notifica media sia nível maka lá ativo ne maioria ne online se imprime ne quase ia imprime ida de nebe maka semanal nebe maka lá ia publicação não então notifica e nia nine nos até kata nia lá tambah ia regulamento ne nia fo kata edição ne nia belia suspensão nia exemplo nia atividade ne comunicação social ga lá ia publicação produtos jornalísticos né nia label liu fulantolo tu lei né label liu fulantolo tamba ninia lei for ninia direito regulamento for ninia direito né para tu exercer ninia atividade né tamba nia liberdade de imprensa né for direito então nia for garantida né para nia for informação para público mas bem dane lá lo ita tem que notificação para uso kita tambah saída maksudnya lalu publicação kita takau nanti ita bele
halo atu legislação kata medida né maka latiwan. Obrigado, senhor diretor. Turmai, senhor diretor de ADM. DADM há o serviço de halo registro para formação para jornalista CRNB ato retan carteira profissional. Diretor bel explica o processo sira para atribuição carteira profissional. Obrigado. O processo ne lá o se tinha que libar vai ir conselho de imprensa hoje ne serviço ne mandato de comunicação social ne e da net base vai impressão ne be turita ne comunicação social ne be iha kata bahira o jornalista rumah o estagiário rumah ne be hakara tu hetang carteira profissional então nia tem que harukan nia pedido rasik mai ne pedido nemos tem que assinatura né assinatura aussi diretor meu comunicação social ou se federação ne bemos tem que acompanhamento aussi jornalista senior e ne be hetang carteira profissional para tu for acompanhado ba jornalista ne kata para o processo de estágio né né bele tu o processo toma então o processo né a loja né está atu retam buat o título profissional né mas hoje já tem que mais registro ia conselho de imprensa pois mas kita conselho de imprensa o processo né para né tem que ter fazer estágio né ia meio comunicação social ida mas be tamo da norma ita questão fundo então durante né colégio né be halo estágio né será ia media né be serviço va então e o processo do que tem fulan ida garuhan senam você tem que ter estágio né quase se liga ao estágio né ita categoriza ba buat tolo primeiro estágio va ser né be licenciado ia meio comunicação social ou ia área de jornalismo então serne estágio né durante fulan né agora serne be ia licenciado mas be ia área selo por exemplo área econômico ou direito ou político então serne fulan sanulu recém agora serne be nível secundário né tem que ler os processos de naro né ler to ia fulan sanulu recém valo natur de lenbe ia e depois ida nemos será ia antes do exame então seremos conselho mas tem que halo realiza a atividade ita bolo coloca né nessa workshop ida durante fulan ida para né ia matéria ou eu ainda be ita foba será inclui código ética lei de comunicação social ou seja para matéria será liga ao jornalismo por exemplo jornalismo ambiental e depois reportagem sensível ao gênero jornalismo inclusivo ou matéria social assim quando será tudo no processo né mas finalmente então o conselho de imprensa tem que fazer exame quando será lido mas foi está atribui título profissional liu si carteira profissional mas vemos se realização ainda tu tem lei jornalista será be senior liu tuan liu por exemplo assim tem mas um elísio mais que dela jornalista não se selo né be sama liu será tuan liu né tu tem lei se banhira quando lei né já 2014 quando lei né lá então será be tuan né automaticamente retam ela precisa liu os processos na roquida né be ter lei comunicação social né be processo lá né lá e foi magdorong rua liba ita foi exame tam ba serna seluruh 5 orang sesunen nebe karik semana ida maitan ita se oficialmente atribuída será senhor diretor da JUS até a direção de nemos halo serviço de nebe essa notificação conselho de imprensa niam ba jornalista ser nebe halo infração e também explica o processo notificação conselho de imprensa né processo de notificação de linha instrução linha processo né começa quando o relator
os colegas sih nebe mak direção nebe halo supervisão ba pelo diretor ninen quando halo supervisão depois halo relator ba plenária e plenária dia decide dia halo processo basida tambah sida halo infração disciplinar ga contra ordenação ga tambah e teni lei ne lei comunicação social ne dia ia ASEAN nemos tambah ita la criminaliza itania jornalista sida mas be nia ia processo sanction di emabolo dia direito sancionatório seluk ne be maka aplica ne maka ia roa ida direito disciplinar ida maka direito contra ordenação. Então, itania lei ne ia buat roa ne maka nebe maka faz parte ia emabolo ia ciência jurídica ne emabolo dia be direito sancionatório ne direito penal, direito disciplinar, direito contra ordenação nebe maka ita mebe ita ia itania lei ne ia roa de se ita compara o Indonésia ne Indonésia quase ia tu sira aplicamos lei criminal ba jornalista sira mebe itania lá ia itania ne ia buat roa de processo disciplinar ba jornalista sira quando sira viola código de ética código deontológico né e segundo maka se viola código deontológico tambah itania lei ne ia relação com código de ética ga ia relação com lei comunicação social então automaticamente né nia viola lei se ne viola no código de ética né viola na a lei comunicação social então ia processo né quando o relator tama ba ia plenária plenária conselho de imprensa maka hanesan tribunal que quando ainda deve halo processo julgamento basira então quando baseia ba despacho ne maka sira até kata tem que halo processo disciplinar ba jornalista da nega sefira da saúde da nega tambah basira ne sira halo exame de consciência ou baseia ba relator ne hoto kata sira viola duni então halo processo ba despacho ba minha direção atau hal ini legalidade ne ia duni galai se ia ami tengi halo processo prepara notificação for ba plenária halo fale processo avaliação dia kata pena nebe maka aplica ne proporcional galai tambah ia direito sancionatório né ia buat roa ida aplicação pena processo acusação to be aplicação be pena né tem que ninia be legalidade né tem que então ida nesse área hoto ita notifica ia tina né ita notifica jornalista quase na ciência né ida tambah caso incompatibilidade se tu lekan se tu sai media oficial ga sai assessor ga sai funcionário público ne lei bando então se tem que devolver se ne cartão profissional ne se retam se conselho de imprensa se entidade ne maka emite provisoriamente emite cartão ne se tem que devolver mas se la devolve então ia tina ne ita quase na cia e notificação selo né ba infração disciplinar tambah se violação diretora TT kata se viola código de ética então se viola a lei comunicação social então tambah lei código de ética jornalista né ho lei comunicação social né ia derivação ba malu então quando ne viola ia código de ética ne automaticamente ne nesse viola lei comunicação social nebe ita ia 25 ia fulan tolo né ita halona notificação basira ia no embalo nebe la concorda ho acusação nebe mas ita halo por exemplo balo la concorda tambah ita utiliza conceito arguido mas ne ia também mas eu explica kata kita ia tem ordenamento jurídico né ia direitos emabolo de direito sancionatório né ia tolo ida
direito criminal, né? Ida direito disciplinar, ida direito contra a ordenação. Agora, ida ne hotu ne in definição né define a Constituição, define a Código de Processo Penal. Então, a Constituição até tem que o atual processo ida bae ma ni legalidade ne tem que lei até tem que lá. Agora se ita baseado em ordenamento jurídico, lei até tem que o Código de Processo Penal, e artigo 6 né até tem kata ilícito se nessa processo disciplinar contra a ordenação né bele aplica conceito ga nini processo se ne be maka ia Código Processo Penal mas be nelaus be processo crime ne processo disciplinar tamba nini legalidade maka tem lei da tete or lei direito sancionatório ne be maka tem ordenamento ia Código Processo Penal ne tete kata artigo 6 ne tete kata Código idane bele aplica ba direito sancionatório se localização direito processo disciplinar ga ilícito se hanesan contra ordenação ga disciplinar então idane mak halo base para ita bele halo processo baema se lá conselho lá legalidade atu halo processo ne bele ilegal outro ne bele constitucional inconstitucional outro tamba lá ia previsão lei da mas bem também tem ordenamento jurídico né até kata código conceito ga processo se ne bem que Código Penal né bele aplica ba ilícito de se ne bem que acontece processo disciplinar ou contra a ordenação então ida ne hotu mak base para ita halo processo uma ba infração se deve acontecer a área de comunicação social também. A lei de comunicação social né for competência para buat tidak baita né contra a ordenação né ou disciplinar, infração disciplinar. E Código Processo Penal né nie for dalang kata bele adopta subsidiariamente quando lei se deve definir como a contra a ordenação lei se deve definir como a processo disciplinar lá bele aplica subsidiariamente então ida nema halo ita to halo processo ida ba colega jornalista né ita usa conceito arguido né nem conceito né value processo disciplinar ou contra a ordenação e lei da nemos aplica né ba entidade hotu né mesmo halo processo disciplinar de Timor né se tem que usa conceito se né mesmo aqui anesan CFP quando nia Comissão Função Pública nia halo processo disciplinar ba funcionário balo nia tem que usar arguido conceito arguido né ia processo se acusação ba infração disciplinar deve funcionário se halo e também mak buat forma ia área comunicação social também ia tinambara que ita lá aplica mas be ia mandato se membro se ida mandato ida né se koko atu aplica atu ita for noi ba também ia processo disciplinar ita né ia lei comunicação social o regulamento né ita ia pena balo ne be mak for noi det ansa pena advertência registrada né pena ida ne be maka atu halo for noi dem imi ia halo kesalahan halo violação ba código de ética ne be favor ida imi bele hadia mas be também ne pena tu lei direito sancionatório né processo penal código de processo penal ou contra a ordenação né ou tem que aplicação pena né tem que bolo princípio de proporcionalidade né então né ia tem a Constituição mas né até kata aplicação pena se roto né tem que proporcional la bele malo sala que quando me be o tal que das pena ida voto então processo se roto to acusação né ita tem que halo processo ida agora conceito né ita la concorda né conselho la bele
buka fote conceito selo neve maka la iha itani ordenamento jurídico tamba ser ni la iha ne inconstitucional ne ilegal ne processo outro tribunal bele anula outro decisão sira ne tamba itani processo ne la iha tamba ne ema de inexistência do processo tamba conceito neve utiliza ne la iha itani ordenamento jurídico. Então, ola bele halo processo ida sem utilização conceito tamba ita ne processo disciplinar ne processo ida ne bem simples. Então ita vai bem te identifica asa be ema ne bem halo infração ne jornalista ne halo infração ne to acusação ne tem que usar conceito ne tamba acusação não tem que usar arguido onde aplica pena. Agora, se nem há recurso mais plenário conselho de imprensa de nela concorda, ne na fato nem direito, também tu procedimento administrativo ne tem que há recurso mais. Nebe conceito ida ne cara que colega jornalista se buat fome, mas e aí tem ordenamento jurídico ne lá os buat fome ne prática be comum be e aí tem ne processo. Tu irmã, eu quero confirmar moço diretor de ADM, a tu irmã base de dados conselho de imprensa nian, jornalista hira maqueta na carteira profissional, no hira mak deposita fale carteira profissional no conselho de imprensa, também lá na jornalismo. Allora, se ti refere a dados da 2017, ele ne botlio, né? Quase 200 livros, 215 lança no mas se ita lá to o cinema mais to agora né ita registra né ita atribui ona totalmente né 427 yang 427 né ita atribui no ba jornalista sira agora além de nós ita fotifila fali ita fotifila ita belde independente tama Etene colega serne balu ke lah una atividade de jornalismo né balu bate assessor balu bate vida política balu bate media official então constituir lei conselho de imprensa tem que dar a falha tarene número agora da né ita 174 174 debe ita fotiona ba usi colega serne be lah na atividade agora se nebe da daun ativo ne mak 253 253 nebe da daun ativo ela cari se incluímos se nebe cari semana hoje cari semana roma ne ita atribui ne dalla Roma número ne automaticamente se aumenta nebe tuirlei se nebe la una atividade de jornalismo ne obrigatório, né? Tem que foto para ita foto fale. Se a memberua será cara filha fale mais vida jornalismo mos, tu lei será tem que aruca fale pedir vida mais. Mas bem né tem que mais usir relação. Agora que está mak né, ao ser nebe bate político e depois bate assessor, mas se né depende público lá. Se está político e depois está filha fale mais jornalista ne questão fiar nebe haunen dia kliu ne mas que lei fora lá na fadem que tá sira bahira halo na atividade selo mas sira cara mais fale mais dia kliu ne tem que ter tu porque ne ligação ho pode dita dehan fiar ne hawa fal senhor diretor da Junian direção nebe ita pode sira hal serviço durante ne halmos sensibilização, balai comunicação social no regulamento do Conselho de Imprensa nian. Care diretor bele faz informação sobre a atividade ne. Ya, kawan au baseado em tenia supervisão, tem observação durante ne e a questão da liberdade de imprensa ne e a boa tudo ne bem maka ita continua tem que halo discussão tem com a lei de comunicação social né ida maka acesso profissão para jornalista né no segundo kuliah com a ba unsa atau estabelece be media ida
órgão de comunicação social, né? Também tá depois da labara que é uma balo a cara que mais registro, da labara que é uma cara que sai jornalista, mas bem mesmo que lei nem entrar em vigor tinha barra que lá, mas bem continua se ia menos de conhecimento para o certo acesso para a profissão ou o certo registro medida. Então ou o certo classificação entre média né o certo cabe órgão de comunicação social né sabe. Durante ita halomos socialização para estudantes e área de comunicação social, departamento de comunicação social também dá la barak né se né matu a cara que exerce profissão de jornalista né. Também né ia tina hirak bakotu né estamos halo socialização to ia fulang danemos desse halo socialização ba estudante universitário se departamento de comunicação social atu né se tem kata atu acesso profissão né ansa saída requisito saída não precisa então ita continua a discussão ainda né para no mínimo né se rebele ia conhecimento né bem maka ia para o rebele se a outra base isso cara que só diretor explica né cada tem que halo pedido tem que halo estágio pedido estágio a media ruma tem que retan acompanhamento se jornalista com experiência 5 anos balete então ainda né tem que atender a tudo né vai halo pedido mais né hanusa se hau ema departamento de comunicação social cara estudante ida licenciado ida nova linha prazo hira então ida né hoto atu continua ita divulga para também temos parte competência ida né mas ita conselho tem que halo segundo quando para um certo registro também da labara que mahano indian ita maka for personalidade jurídica ida ba pessoa coletiva ida mas daruma é malate né então é tem que mais falar né então ita processo ida né maka ita tem que na fatin divulga para público para se atende kata atu mais registro e conselho imprensa nessa mídia né tem que ba o lucro aí serve se a cara busca lucro então tem que ba serve serve tia maka serve IP fona licenciamento maka ba mais falia conselho imprensa la bela mais leu conselho imprensa também conselho imprensa lá é competência tu for licença vai dar né se a cara televisão rádio né tem que ba ANC ulo o puismo mais conselho para ita verifica kata ni atau atividade jornalística condição ia galera então ida ne outro ita divulga para continua divulga também buat ida lei né kan laos é muito atene então ita precisa continuar divulga para se atene selu maka ita ne problema idamos conaba a questão exercício para direito de resposta né laos de tu si ema bai bai det malatene mas si hitania itene ministro itene botiamos lá tem a tu exercício de direito de a lei de comunicação social perante publicação social né maka halo husi órgão de comunicação social ga mídia se halo ba halo publicação relação ho informação né se reta husi itenia ministro ga itenia autoridade se então idane é importante também a lei de comunicação social né for direito a tu exerce ninha direito de resposta né a tu né nessa be a tu halo prevenção ida ba violação se ba direito fundamentais se selo então itenia público itenia líder tem que atender né para la bele lori fale processo criminal hasol itenia jornalista se tamba o primeiro tem que exercer o direito de resposta para depois de itenia maka se desobediência mak iha processo se né maka tribunal bele ordena se halo processo criminal ba se mas be também é importante mas be itenia
líder se gai tenia público autoridade se barak masih dau katen então discussão se com a direito de resposta nem te continua halo para não é mais tem kata prazo nem hira atu exerce direito de resposta nem prazo hira direito de retificação nem prazo hira então atu haruka base dalam bara kita ni se ita ema se dau katen então ita koko atu continua divulga atu não é mais tem para ema exerce ida ne hodi halo prevenção ba violação ba se ne direito ne ida ne importante atu ita ansa conselho imprensa na fatin hale kata kita ne continua halo não é bele evita violação se ba público ne direito terme ao caramos confirma informação do uma direção de ADM durante o conselho estabelecer parceria ou parceiro estratégico logo kida lili hare capacitação do jornalista sira to o in loro conselho imprensa foi na capacitação né ba jornalista na gira no processo ne lá onsa obrigado Tiro se baseava plano saúde be conselho ia a direção de DEM ia programa principal rua né primeiro mak atu desenvolver no hametin capacidade profissional capacidade técnica jornalista sernia segundo mak com satu garanti a independência editorial media né idane hala liba boti de tebulu liberdade de imprensa né agora atu contribui vai né mak antes nemos ita sidau que ia cooperação considerasi kita fornece formação para ter jornalistas sira para tu eleva né sernia a habilidade de jornalismo né o conhecimento ia área jornalística né então itamos ari consideramos ari cooperação o agência internacional sira por exemplo a UNESCO o UNDP depois da daun estamos o ABC ID mas antes né ia 2019 to 2000 molok be covid tamane ita ia cooperação o UNDP ita for formação para jornalistas né o tema ita bolo de jornalismo compreensivo né material in maka ita yana vai ita fornece ita conselho o ninia pere tu sira o hosi pere tu valusi o Indonesia mai o UNDP rasi o pere tu valusi Australia mai então o ne itania cooperação o UNDP ne metin ne to agora mai ia tinangkutu estamos estabelece cooperação na fatin o UNDP ita formação assuntos específicos de jornalismo ambiental. Também retina coto baseia ba DDF, Dialog Forum, ita futi assunto lebe crise ambiental né. Também temos baseia ba tema geral, tema mundial nebe ONU for. Então baseia ne ma kita ita formação da jornalismo ambiental né. Ida ne ita convida ita ne período ida hosi Indonesia hosi masalah tempo nebe anin emo tu conhece masalah tempo nebe já mai fone ni conhecimento né ba internet jornalista sira e depois foi na fatin o NDP e estamos já treinamento ida com ba media debate né debate especialida para tu for treinamento de jornalista sira sira bele sai host host ba media debate ne contexto demokrasia nemos na fatin ita haruka itanya período ida hosi Indonesia hosi internet Indonesia colega Firmansyah emana be anin Timor mas colega bara que conhecem dia também antes né formação para ba jornalista tuang e be balu na fatin sai jornalista e balu serviço na fatin selo e depois ita serviço muito com ABC tinang rua lewa 2023 24 tinang conto 2023 ita fornece formação investigative reporting ne antes ne italo ya balibo
Ita vai ter jornalista ser phone, mais que phone, mas pelo menos ser reconhecimento na quando o assunto é investigative report, né? Com isso, será bem lá a função é controle social, se é caso corrupção Roma, será bem a investigação vai né? E depois nós ita bolo fundamental journalism, né? Nós na fadem com ABCD ita halau o curso, né? Ita lori tane jornalista será né? Ba sedili ba o curso depois valemos o seu curso era seu real rasa. Então ida né? Mas 2023, 2024 o ABC ita na fadem treinamento de jornalismo, mas nem estava in depth. Tinha que rolar, ou ia investigar in depth reporting, depois mos storytelling, depois mos ia jornalismo inclusivo. Mas antes todo ia jornalismo inclusivo, né? Ita muito que ABC ita draft, né? Ita lo pesquisa, depois ita draft matéria lá nida. O insa jornalista serbele, a reportagem ba assunto ligo assunto diversidade, né? Assunto LGBTQI, deficiência, feto, assunto religião, etnicidade ou sexualidade. Deve e tem a formação né? Husi 2017 ni lautan, 2017 lautan os considerasse que depois nós UNESCO ou embaixada América ita fokus liba botilete bulletin basic online fact checking. Ne formação ainda também agora da agora era digital galera então pelo menos jornalista se reconhecimento para tu bele identifica informação falsa será o vídeo falso ou foto falsa na bem mais espalha e a mídia social ainda nem mas durante Italo agora da agora tem informação o ABC foi da né mas ita halo ideia dele ideia mobisi ainda nem liga na fatin no bote de desinformação ou insaita combate desinformação e contexto publicação será mídia social então da uni seita kuliah kon total jornalismo de participação de 300 liona mas tinang kutuk ni ita 127 né ita ni cooperação o ABC o hamuto o NDP. Obrigada, diretor Turmai, ao cara costumamos mensagem Roma José, diretor Jesus, ao fome no Twitter, foi mensagem para público relativa à direção de serviço. Dia kau neng amne mensagem para público maka primeiro de liberdade de imprensa ou liberdade de expressão né garantido e tem a constituição deve nesse princípio direitos fundamentais ba ita atu exerce o dia com responsabilidade também lá é direitos fundamentais se deve maka mos absoluta também é direito seluk nebe maka direitos fundamentais seluk nebe maka mos vele limite fali direito ba liberdade de imprensa né também maka continua exerce direito da liberdade de imprensa e o dia com responsabilidade. E que lhe uma mensagem ao diretor de ADM para público relativa à direção de serviço. Obrigado. A mensagem primeiro né a para público kata na fatin respeita né jornalista media de serviço vai ser treino a suru dalam ser kata vai entrevista de boa ser cara foi espaço basira foi tempo basira para ser bela entrevista também e a ligação uma boa direita bolo liberdade de imprensa né e depois a unem vai falar líder sira se dia clio também te boa sira no dar material lamba raida né respeita na fatin se tem jornalista entrevista cara e foi tempo basira e depois ho dia fon mamar né ne parecerá psicologicamente la bela feita será tidak lalu kita kon hakilar ainda nemos problema então afeitamos e tem jornalista vai ir a tu sufil fale o questiona bot vale nebe tu lo será questiona e da fale ha noin ba governante será
se atu draft lei rumah kari precisamente consulta ho lei ligação ao cibernética, né? Consulta ao Conselho de Imprensa, ao São Jornalista Sira, também ligação ao liberdade de imprensa. Se ita kuliah dalam balik kita lihat, Timor Leste é país democrático, mas bahir ita cria fale produz lei da prato impede fale atu satanetik fale tenia democracia mos, aunen ne problema tu. Ba jornalista Sira, aunen na fatin serviço tuiri princípio jornalismo ne beita ia e mos codetik ne beita da unita. Aunen bahir ita tuir na fatin ita ni mataralan codetik ne, aunen ita se serviço na fatin hodiak, ema se lalu ita ba tribunal ka ema se la amiança ita. Aunen serviço profissional de. Ita fali aunen ita fali ma bahira quando media Sira, por exemplo, tambah jornalista valukan saya na politika lai. Aunen ita ne mungkin lei dalam ma for dalam mai be ba media Sira na be ulu sena jornalista sida agora ba politik lima quando hotu dia mai fali. Pasimo fali ser sena jornalista dia clip tetu dia porque ida ne ligação bote de tebulu trust. Fiar público ne. Se ita na fatin público ne fiar lá. Obrigado. Obrigada, Bandir Turnendua. Telespectadores Rádio Televisão Timor-Leste, empresa pública. Conselho de Imprensa continua a falar no serviço Sira, actuir a lei de comunicação social. Tobanide, titania sormal e o programa Liberdade de Imprensa, a Liberdade, Lorondiak, até próxima.